Amém. E eu pergunto depois de um hino desse, qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é aqui, aos pés do Salvador, não é verdade? Aos pés do Salvador. Nenhum outro lugar que poderíamos estar nesta manhã é melhor do que a casa do Senhor. E que coisa boa é estar aqui à frente, vendo cada irmão querido. Que saudade que nós temos dos nossos irmãos, né? Apesar de nós convivermos semanalmente, como é bom rever os nossos queridos, apesar das nossas lutas, apesar das dificuldades que nós sabemos que cada um daqui vem passando, né? Como é gostoso nós estarmos juntos em oração, como é gostoso nós estarmos juntos louvando ao Senhor. Eu fico tão feliz quando eu vejo aqui uma pessoa como o irmão Aureliano, por exemplo, não é? 90 anos, tão dedicado, vindo à igreja do Senhor, entregando-se ao Senhor. Isso é maravilhoso. Quiçá todas as pessoas fizessem isso e se esforçassem assim para estar aqui na igreja, não é? Que bom tê-los aqui nesta manhã. Hoje é um dia muito feliz. Eu convidei 2 pastores para pregar aqui antes de mim hoje, e eles não puderam estar aqui hoje. Então eu preparei ontem um sermão. Hoje nós sairemos um pouco antes, é um sermão, uma reflexão um pouco curta, tá? Mas nós esperamos que alcance os corações, porque é Deus que nos enviou essa mensagem. Hoje é um dia muito importante, hoje é dia do pastor, e hoje também é o dia que nós estamos comemorando 178 anos do grande desapontamento, né? Curioso comemorar um desapontamento, não é? É porque ali começou uma história muito importante para cada um de nós, para todos nós que estamos aqui nesta manhã. 178 anos do grande desapontamento. Gostaria de, antes de mais nada, fazer mais uma oração para nós iniciarmos o culto desta manhã. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, neste momento, Senhor, nos entregamos inteiramente em Tuas mãos. Nós sabemos que nada somos sem Ti, mas o Senhor permite que sejamos instrumentos Teus para levar a Tua palavra. Usa-nos, portanto, Senhor Deus, conforme o Teu querer. Usa-nos poderosamente, não porque há poder em nós, mas porque há poder em Ti. Livra-nos, Senhor Deus, da fala de um homem. Usa-nos, Senhor Deus, para falar a Tua voz e a Tua mensagem. Abençoa a Tua igreja nesta manhã de sábado. Cuida de cada um aqui presente e daqueles que nos assistem pela internet. Que a Tua graça e paz sejam com cada um. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu fui educado para ser padre. Já estive comentando aqui com alguns amigos, né? Desde pequeno gostava muito de ler. E lia todos os livros da Igreja Católica. Todos os livros de doutrinas, tudo. Conhecia bastante a história da igreja. Eu fui um menino que desde sempre também amou a igreja. Mas principalmente a Deus. Eu estava ali na igreja, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Mas sempre de olho na cruz de Cristo. A imagem de Jesus na cruz me impressionou muito em toda a infância. Eu queria então ser um mártir como ele. Eu queria entregar minha vida à sua causa. Com a alegria de um padre que eu tive, chamado Padre Ricardo, eu aprendi a louvar a Deus como Ele merece ser louvado. Eu percebi que os louvores não são apenas músicas, mas são também sermões e orações. É solene o momento do louvor. É o momento que nós abrimos o nosso coração a Deus e entregamos tudo ao Senhor. E é o momento que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Eu estudei muito ali naqueles primeiros anos do catecismo. Eu tive a oportunidade de ler a Bíblia pela primeira vez completa, de Gênesis e Apocalipse, dos meus 8 aos 12 anos de idade, enquanto fazia o catecismo. Eu li a Bíblia inteira. E certa vez, a professora de catecismo estava nos ensinando. E ela estava falando sobre os mandamentos do Senhor. Eu estava ali com os meus 11, 12 anos de idade. Só que ocorre que eu mostrei para ela
que os mandamentos que estavam em Êxodo 20 estavam diferentes daquele que ela nos ensinava. Todos olharam atentos para mim e abriram as suas Bíblias para me acompanhar. E eu falei para todos, vejam só, está diferente. O professor está ensinando uma coisa que tem outra, não é? E eu falei isso para eles ainda, e todos olharam, e todos perceberam. E todos falaram, professor, o que é isso? Por quê? Por que aqui na lousa, e por que a senhora está ensinando uma coisa, e aqui na Bíblia está outra, não é? Mas o que ela me respondeu? Ela respondeu que a Bíblia estava errada. A Bíblia estava errada. Para um menino que amava a igreja como eu, e que estudou tanto a palavra de Deus como eu ali, eu comecei a ficar um pouco triste, com os meus 11, 12 anos de idade. Mas eu não saí da igreja, eu continuei adorando ao Senhor. Sempre procurei ser uma boa ovelha, sempre dedicado, independente do que acontecesse e do que fizessem. Porque a minha adoração não se baseia em homens, se baseia em Deus. Então eu estava ali para adorar ao Senhor e não a homens. No mesmo ano, a minha irmã recebeu um convite para estudar o Apocalipse. E ela ficou impactada com as lições do professor Hugo Polo, de quem eu herdei essa Bíblia e essa gravata que eu uso nesta manhã. Professor querido Hugo Polo. Recebendo então estudos do nosso querido professor Oswaldo Aranha, irmão do nosso querido irmão Daniel, que está ali, e tendo feito cursos com o professor Hugo Polo, com o professor Vanderlei Durão e com tantos outros, nós nos batizamos um ano depois. Adentrando então naquela saudosa igreja central de 1993, 1994, e quando nós nos batizamos em 1995, eu vi ali pela primeira vez pessoas queridas que estão no meu coração ainda hoje. Eu vi ali o Arley, por exemplo, não é? Vi ali o Arley, o Felipe. Eu vi pessoas queridas que eu acostumei a amar. Eu vi ali a Geraldina também, a irmã Geraldina Roque, né? Esposa do nosso querido e saudoso Mário Roque, um grande líder daquela igreja. Grande líder. Quantas vezes nós estávamos na comissão participando e o irmão Mário Roque era indispensável em todas as comissões ali e na liderança da igreja. Fez um belo trabalho naquela igreja, como diretor de patrimônio e tantas outras coisas que ele cuidou. Que tempos bons, não é? Ali também foi que nós vimos o nosso querido casal, Ouraida e Gregório Tudelo. Ali foi também que nós vimos o querido casal, Sônia e Eurides Jacobini, a família Hidalgo, que são pessoas que ajudaram a fundar essa igreja de Árvore Grande em 1993. Pela graça de Deus, reformada, a nossa igreja no ano que vem estará completando 30 anos de existência. Amém? Que maravilha, e todos nós fazemos parte dessa história. Eu conheci ali também naquela igreja amada, o meu primeiro pastor, hoje é dia do pastor, primeiro pastor querido, pastor César Augusto da Costa. Foi ele quem me batizou, e ele nunca sairá do meu coração, porque nós lembramos de quem nos batizou, não é verdade? Eu tenho certeza que todos nós aqui temos muito carinho pelas pessoas que nos batizaram, por aqueles que cuidaram de nós, por esses pastores queridos que estiveram ao nosso redor. Anos depois, eu conheci o pastor que celebrou o meu casamento com a Lucimara, pastor Gediel Unglaub. E logo depois seguiram-se outros, como o pastor Elimar Pereira Zilo, como o pastor Elcio Magalhães, como o pastor Wesley Valente, como o pastor Genival Novaes, como o pastor Dirceu de Lima. E agora, nesta amada igreja, o pastor Emerson Yamamoto. Foram 8 pastores, incontáveis histórias e muita gratidão a cada um deles. Há 200 anos atrás, outro evangelista sentiu a necessidade de sacudir o mundo. Era ele, William, também conhecido como Guilherme Miller. 200 anos atrás, sentiu a necessidade de sacudir o mundo. Você também sente a necessidade de sacudir o mundo? Nós também sentimos? Nós sentimos e nós precisamos sacudir o mundo. Deus exige isso de cada um de nós. Ele nos disse, ide. Nós precisamos ir, precisamos fazer o nosso trabalho. Quando nós pensamos no grande desapontamento,
Talvez nós não consigamos imaginar quão abrangente e quão grande foi a obra daquele pregador, Guilherme Miller. Nós pensamos em desapontamento e pensamos que foi uma coisa que alcançou uma parte do mundo, que alcançou apenas um país, que ficou apenas na história, que saiu em apenas um jornal, e de repente nós nos esquecemos de tudo o que aconteceu ali. No entanto, é preciso lembrar que o clamor pregado pelo nosso querido Guilherme Miller alcançou na época cerca de 500 milhões de pessoas. E nós sabemos que naquele ano, naquela época, o mundo contava com 1 bilhão de pessoas. Ou seja, a mensagem do Evangelho chegou aos 4 cantos da terra, alcançando mais da metade, certamente o mundo todo, mas aqueles que se incomodaram, aqueles que se impactaram, aqueles que perceberam as coisas como estavam acontecendo, metade de toda a terra. Portanto, foi uma grande obra, por isso que é um grande desapontamento, porque foi uma grande obra que alcançou todas as pessoas naquele tempo. Alguns anos depois, algumas décadas depois, a irmã White disse que Jesus já poderia ter vindo, a depender de alguns detalhes que nós não cumprimos como povo. Nós precisamos cumprir hoje. Chega de esperar, não é verdade? Nós sabemos o que aconteceu ali com Israel no deserto. Nós sabemos o que aconteceu ali, 40 anos andando de um lado para o outro, não é? Como num labirinto, sendo que já poderiam ter alcançado a promessa. Nós poderemos hoje também. Só depende de cada um de nós. Depende da entrega verdadeira que o Senhor espera de cada um de nós. Ali estava, 200 anos atrás, o homem e a sua inquietação. Guilherme Miller, 36 anos de idade, muitos estudos, anos de estudo, um homem de ação e um homem de oração. Devia ele compartilhar com o mundo essas lições que ele aprendeu e essa inquietação que ele teve no coração? Devia ele compartilhar com o mundo? Ele sente a necessidade, após muito orar, ele sente a necessidade, após muito estudar, devia ele compartilhar com o mundo? Nós também não estudamos e oramos bastante? Devemos nós compartilhar com o mundo? Ou devemos apenas ficar sentados e esperando? Devemos nós também, como Guilherme Miller, apregoar o ano aceitável ao Senhor. Devemos também nós, hoje, fazer o trabalho que nos compete. Cabe-se a nós também não ficar apenas esperando, mas agir para que as coisas que nós desejamos e que nós sonhamos aconteçam. E tem maior sonho, irmão Edson, do que a volta do nosso glorioso Senhor Jesus Cristo? Não há maior alegria que esta. Não há maior alegria que esta. Nós devemos, porque um homem de ação nunca para. Porque um homem de oração nunca desiste. Ele continua. Um homem de ação e um homem de oração não conhece obstáculos. Não tem medo de nada. Porque maior é o que está conosco do que os que estão do lado de lá. Um homem de oração nunca se acovarda diante dos obstáculos, não importa quais sejam. Entregando-se então a Deus em oração, Guilherme Miller, em 30 minutos alguém lhe bate a porta. Ele estava inquieto, porque imagine só, você, depois de tantos anos que Jesus esteve na terra, nós vimos ali na história infantil tão linda, João Batista batizando Jesus, não é? Depois de quase 200 anos de uma história tão linda, uma pessoa ter uma sensação de que tem que fazer um trabalho pioneiro, uma coisa que ninguém teve coragem de fazer ainda. E ele, inquieto como estava, ele muito orou ao Senhor. E 30 minutos depois, alguém lhe bateu a porta. 30 minutos depois da oração. E a pessoa andou 25 quilômetros para chegar na casa dele. E chegando na casa dele, a pessoa lhe disse: nosso pastor não poderá nos falar amanhã. Não poderá pregar na igreja. Viemos convidar o Senhor para pregar. Sobre as coisas que o Senhor vem estudando e sobre as coisas nas quais vem orando. Poderá pregar para nós? Perguntou para Guilherme Miller. Depois de andar 25 quilômetros. Não é? Imagine só. Depois dele orar tanto ao Senhor, entregando sua vida e pedindo: Senhor, abra minha mente para que eu possa saber qual é a tua vontade.
e se o Senhor me enviar, eu irei. E ele foi. Ele foi e ele inquietou os corações em todos os lugares pelos quais ele passou. Porque conforme Mateus 10, nem sempre o Senhor vem trazer paz. Às vezes também vem trazer espada. Voltando para casa, ele encontrou surpreendido outro convite para pregar, de imediato. Foi só chegar em casa, outra pessoa o convidou. E de repente, inúmeros e incontáveis convites seguiram-se um após outro. Convites passaram a vir de todas as partes, de maneira que ele sequer podia atender a todos. Aonde ia, afluíam multidões, e haviam enormes e sinceros reavivamentos. Precisamos hoje do reavivamento? Não é o que mais precisamos? Por isso precisamos orar como Guilherme Miller. Por isso precisamos pregar como Guilherme Miller. Por isso precisamos estudar a palavra do Senhor como Guilherme Miller. Para que o Senhor possa nos reavivar. Para que nós possamos clamar pelo derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós. A sua mensagem, embora tivesse uma interpretação equivocada, era fato que Jesus estaria prestes a voltar. Jesus estava voltando. Era só questão de tempo. No mundo todo, muitos olharam para o céu naquele dia e naquela noite de 22 de outubro de 1844. Sobre a rocha da Ascensão, multidões aguardaram junto de Guilherme Miller em Nova York a volta do Senhor Jesus. Mas Jesus não veio. Ainda eram necessários alguns passos para que ele viesse. Ainda eram necessário o cumprimento de algumas profecias para que ele voltasse. Ainda era necessária a chegada de novos evangelistas, como por exemplo, José Bates, Irã Edson, o casal White e tantos outros. Ainda eram necessários mais do que eles, eu e você. Hoje sabemos que a igreja é objeto supremo do cuidado do Senhor. E para cuidar das igrejas, Deus suscita líderes e pastores para cumprir a missão do Evangelho. É você também um pastor? É você também um pastor? Todos nós poderemos e deveremos ser pastores de ovelhas que estão desgarradas lá fora e que precisam ser arrebanhadas para o exército do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler. Eu leio aqui na versão Almeida. Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre todas as pessoas,
para que naquilo em que falem mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós avisteis. Sujestai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governadores, como que por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Vejam para o que somos chamados. A igreja hoje, nesta manhã de sábado. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. A qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras fomos sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Foi o que aconteceu com cada um de nós, e é o que deve acontecer com cada um de nós. Hoje nós somos povo. Hoje nós estamos juntos, hoje nós devemos pregar o Evangelho, hoje nós estamos voltados para o pastor e bispo das nossas almas, esse supremo pastor que é Senhor Jesus Cristo, amém? Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos a nação santa, não tenhamos dúvida disso, apesar das nossas falhas. É para isso que Deus nos chama, para fazermos e sermos a diferença neste mundo. Se nós formos iguais ao mundo, o que adiantará? Não adiantará nada. Em vão será todo o nosso trabalho, em vão será a nossa fé. Nós precisamos ser diferentes do mundo, nós precisamos ser parecidos com nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Nós somos privilegiados, fomos escolhidos por Deus para ser sacerdotes nos tempos de hoje. Que privilégio sermos capazes de ter acesso direto ao trono de Deus, sem intermediários, sem nenhuma autoridade terrena, tendo que ficar entre nós e Deus. Nosso propósito maior nesta terra é servir a Deus e amar ao próximo. E como pastores, a nossa missão é guiar a todos neste bom caminho, trazer a todos neste bom caminho, levar todos ao nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Nós também, cada um aqui, já fomos ovelhas desgarradas, mas hoje nós estamos aqui obedientes e com fé no pastor e bispo das nossas almas. Nós que aqui estamos nesta manhã, nunca deixe de acreditar no imenso poder de Deus, no seu grandioso amor por cada um de nós. Ele nos perdoa, Ele nos conhece, Ele nos entende, Ele nos ama. Ele é o nosso porto seguro, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é o príncipe da paz, Ele é Jesus, o nosso bom pastor. Abra sua Bíblia agora e vamos ler juntos esses salmos tão preciosos que nós temos. Salmos 23. Vamos meditar um pouco. Salmos 23. Quando nós temos um líder, nós precisamos observar como o líder trabalha para que nós possamos trabalhar igual. Nós temos um grande líder, um grande pastor, que é o Senhor Jesus Cristo.
Nós vamos compreender como ele trabalha neste capítulo para que nós possamos trabalhar igual, para que nós possamos agir igual e amar igual ele e fazer as coisas como ele fazia. Vamos ler Salmos 23 a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Que lindo, não é? Que maravilhoso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Que maravilha. Isso é maravilhoso, não é? Este é o nosso Deus que cuida de nós. Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa o que aconteça conosco, esse é o nosso Deus que tem zelado pelas nossas vidas. Precisamos ter medo de algo diante de um Deus tão poderoso e tão amoroso como esse? Não precisamos temer nada, não precisamos nos preocupar com nada. Tudo é muito pequeno e muito pouco diante deste Senhor maravilhoso que nós temos, em qual nós confiamos. Amém? Que doce esperança e certeza, nada nos faltará. Ele preenche, Ele completa, Ele liberta, Ele traz paz, Ele traz cura. Quando esteve em Melbourne, Austrália, aos 23 de dezembro de 1892, a irmã White pronunciou-se assim na Assembleia Geral. Me permitam ler o que ela falou ali à Assembleia. Queridos irmãos, testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que pareça, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. Enquanto a todos dirige o convite para irem a ele, serem salvos, comissiona os seus anjos para prestar divino auxílio a toda alma que a ele se achega com arrependimento e contrição. E pessoalmente, por meio do seu Espírito Santo, ele está no meio da sua igreja hoje. Salmos 130, 3 a 6. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? De fato, se Deus for pensar nas iniquidades e nos nossos pecados, nenhum de nós subsistiremos, pois somos falhos e pequeninos. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, ó minha alma. A minha alma te aguarda e espera na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Continua a saudosa irmã. Ó pastores de toda a igreja, sejam estas as expressões que, brotando do coração, correspondam à grande bondade e amor de Deus para conosco, como um povo, e para com cada um de nós individualmente. Espere Israel no Senhor. Salmo 137. Desde agora e para sempre. Salmo 115, 18. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. E aqui está o que nós precisamos fazer. Louvai ao Senhor. Porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel como seu tesouro particular. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. E que não há ninguém como Ele. Amém? Considerai, meus irmãos e irmãs, continua a saudosa irmã, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja, para ser a sua propriedade. A sua própria fortaleza, que Ele mantém num mundo contaminado pelo pecado e rebelde. E determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, lei alguma fosse por ela reconhecida, a não serem as suas próprias. Portanto, aqui dentro, nós temos a lei da vida. Aqui dentro, nós não temos autoridade maior do que o próprio Cristo. Aqui dentro, nós somos servos do nosso Deus. Aqui dentro e lá fora, nós reconhecemos como cristãos a única lei que realmente vale a pena obedecer. A lei de Deus.
os mandamentos divinos, que estão acima de todas as leis humanas. Portanto, queridos, mais do que nunca precisamos do colírio para ungir os nossos olhos nos tempos difíceis que estamos vivendo. Precisamos do capacete da salvação e da espada do Espírito. Precisamos das vestes brancas de justiça para acobertar as nossas impurezas e a nossa nudez, para enfrentarmos e evangelizarmos esse mundo todo ao nosso redor. É disso que precisamos hoje, mais do que nunca, evangelizar. Nosso inimigo também tem as suas estruturas de poder, não é verdade? Nosso inimigo também está preparado para essa batalha. Ele também tem as suas estruturas de poder. Ele também tem as suas milenares enganos. O nosso mundo denuncia os padrões baixos de existência e resistência a Deus e ao Evangelho. Como eu disse aqui um tempo atrás, a quantidade de ateus aumenta a cada dia. A quantidade de pessoas rebeldes à palavra do Senhor aumenta a cada dia. A quantidade de pessoas que distorcem a palavra do Senhor aumenta a cada dia. E cada dia mais precisamos estar preparados, transformados por Deus, reavivados pelo Espírito Santo para defender o Evangelho e para levar o Evangelho sagrado e eterno para todas as nações. Precisamos hoje ser a luz que ilumina toda a terra. Precisamos hoje ser o sal que traz sabor real para todas as pessoas e para todos os padrões irreais e banais que nós temos ao nosso redor. Só conseguiremos fazer isso com o auxílio do nosso bom pastor e com o derramamento e com a atuação sobre nós do Santo Espírito do Senhor. Portanto, no limiar das guerras e das crises globais que nós estamos vivendo e diante das escolhas de líderes que nós faremos hoje na igreja, nós precisamos estar preparados para o mundo que nós encontraremos à nossa frente. É momento propício de nos voltarmos completamente a Deus. É momento urgente para fazermos uma escolha definitiva. É momento solene para entregarmos tudo a Deus e deixar nada sem Deus. Entregar a Ele tudo que somos, tudo que temos, tudo que queremos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações. É momento precioso para deixar para trás todos os vícios de comportamento, de palavras e de ações. É momento único de nos achegarmos a Deus e nunca mais lhe abandonar. Como é triste quando uma pessoa desiste deste bom caminho. E nós já vimos isso acontecer. Como é triste. Como é feliz o momento da reentrega, o momento do retorno, o momento em que nos entregamos ao Senhor em espírito e em verdade. Não tenhamos medo das mudanças necessárias que precisam ser feitas em nossas vidas. Não tenhamos medo de assumir perante o mundo quem somos e o que queremos. É tempo de levantar a lei, tempo de entoar o cântico, alçar aos céus louvores. É tempo de abrir e estudar a Bíblia, não tempo de fechá-la. É tempo de voltar, é tempo de compreender e amar a Deus sobre todas as coisas. É tempo de estudar, não deixar de lado o espírito de profecia. É tempo de condenar o pecado e guiar as pessoas à salvação. É tempo de compartilhar tudo que recebemos de graça com todos os outros que estão ao nosso redor. A igreja não pode rebaixar os seus padrões, antes precisa levantá-los. As crianças precisam ser novamente reorientadas. Os jovens precisam ser orientados. E todos nós nos arrependermos do que temos feito hoje, do que temos pensado hoje e do que temos vivido hoje. Não é esforço quando há verdadeiro amor. Se o amor por Deus foi maior do que tudo, tudo deixaremos por Ele. Ele já fez tudo por nós, pagou com a própria vida, preço de sangue, o próprio Deus. Os que forem leais e verdadeiros nesses tempos difíceis serão portadores das credenciais do céu e, como pastores, conduzirão a todos na terra nestes últimos dias. Não tenhamos medo, já disse Deus a Eliseu em 2 Reis 6,16. Não tenhas medo, Eliseu, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Não é? Mais numeroso e mais poderoso também é aquele que está conosco do que todos aqueles que estão contra nós. Eternos seremos com Ele em breve um dia. A nossa missão hoje é completar a tarefa, é completar a missão. Miller já fez isso lá atrás.
junto de todos os pioneiros. Antes dele, infindáveis reformadores, mártires, valdenses, cristãos, de todas as épocas e de todos os lugares. Agora é a nossa vez, é chegado o nosso momento, é tempo de colheita para cada um de nós. 22 de outubro, um lembrete de que muitos deram sua vida pelo Evangelho. É a hora de trabalhar, não podemos nos satisfazer com a nossa rotina, não podemos nos satisfazer e nos dedicar apenas ao nosso desejo de conforto e de descanso. É hora de ensinar, é hora de aprender, é hora de semear, é hora de guiar, é hora de ajudar, é hora de servir, é hora de orar, é hora de agir. O Senhor proveu a sua igreja de capacidade e bênçãos. Cada pessoa aqui nesta manhã tem talentos e tem dons espirituais. Nunca o Senhor nos abandonará. Ele guiará o seu povo para a vitória final. Se um cair na batalha e esmorecer, Deus levantará outro em seu lugar. O sangue do justo é semente que cresce em todas as partes do mundo. O sangue dos justos é semente que cresce na terra, em todas as partes do mundo. Abra sua Bíblia em Jeremias 1, 4 a 19. Estamos quase finalizando. Jeremias 1, 4 a 19. Vamos ver o que Deus espera de nós nesses tempos. Jeremias 1, versos 4 a 19. Vamos ler. Aqui eu leio na Nova Versão Internacional. Jeremias capítulo 1, versos 4 a 19. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em tua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e para destruir, mas também para edificar, para plantar. Agora dos versos 17 a 19. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o farei ter medo diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém? Eles lutarão contra você, mas não poderão vencê-lo, pois Deus está conosco e nos protegerá. Amém? Assim, essa luta que nós temos diante de nós só depende de nós, depende das nossas escolhas, depende das nossas atitudes, depende daquilo que nós priorizarmos em nossa vida. Deus espera a nossa vontade e a nossa decisão. O tempo de escolher e cumprir é hoje, pois é só o que temos dentro de nós, hoje. E Deus não pede que sejamos cristãos e dedicados só aqui dentro, mas lá fora também. Saindo destas portas aqui nesta manhã de sábado, lá fora existem 8 bilhões de pessoas sedentas da água da vida e do pão da vida. Quem irá até elas? Quem levará a água da vida? Quem levará o pão da vida? Seja eu, seja você, ovelhas obedientes e pastores do rebanho do nosso bom Deus. Próxima da morte, em 1915, a irmã White disse o seguinte: não espero viver mais muito tempo. Ela disse: o meu trabalho está quase terminado. Eu penso que não mais terei testemunhos para o nosso povo.
Nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento espiritual e para o progresso da causa. Porém, com o amor de Deus no coração, precisam aprofundar-se mais e estudar mais as coisas do Senhor. Percebem? Ela falou isso na Review and Herald de 15 de abril de 1915. E ela faleceu 7 meses depois. Ela disse o seguinte, que talvez ela não teria mais testemunhos para o nosso povo. E vocês sabem quantos milhares de testemunhos e descritos ela nos deixou. Não é? Lições eternas, palavras maravilhosas. E aqui ela está se despedindo. Ela nos diz que ela já está prestes a descansar. No entanto, Deus suscita novos líderes, pessoas que têm a mente firme e que vão continuar o trabalho que ela e os outros começaram. E essas pessoas precisam que sejamos nós. Tem que ser nós. Precisamos ser essas pessoas de mente firme. Precisamos ser essas pessoas de oração. Precisamos ser essas pessoas que devem e que estudam mais a palavra do Senhor, para que possam estar preparadas para tudo que nós temos à nossa frente. Não é pouco e não é fácil, mas pela graça maravilhosa de Deus estaremos vitoriosos. Vocês percebem? Somos nós que precisamos continuar o trabalho, não outros e não os que já passaram. Somos nós hoje. Busquemos força e sabedoria vinda de Deus, porque nós não temos essa força. Busquemos o auxílio do Espírito Santo com incessante oração, para que nós estejamos preparados para aquele dia que breve virá e não tardará. Não tenha medo de abandonar tudo o que não te levará para a eternidade. Não sinta falta de nada que deixará pelo caminho. Se for preciso, deixe pessoas, mas não deixe nunca o Senhor Jesus. Não resista o apelo do Espírito falando ao seu coração. Não passe um dia sem louvar ao Senhor. Não passe um dia em louvá-lo em espírito e em verdade. Não aceite as migalhas que este mundo pode nos dar nesta curta vida. Busque em Deus saciar a fome e a sede da verdadeira riqueza e da verdadeira eternidade. Estamos aqui para que Deus nos transforme nesta manhã de sábado. Estamos aqui para que Ele, usando-nos como vaso de honra, cumpra e estabeleça a sua missão. Eu não queria ir embora nesta manhã. Eu não queria que você fosse embora nesta manhã. Se eu pudesse escolher, ficaríamos todos aguardando o Senhor Jesus voltar. Amém? Era o que nós queríamos, ficar aqui juntos em oração, aguardando nosso maravilhoso Senhor Jesus voltar. Porque é para isso que nós vivemos, é por isso que batem os nossos corações, é por isso que nós lutamos todos os dias. Nós queríamos continuar aqui, nós não queríamos sair daqui. Nós queríamos ficar aqui até que Ele voltasse. Façamos, portanto, um pacto, viver e lutar por esse dia. Viver e lutar por esse dia, até que Ele volte, para que nós possamos estar lá com Ele, e para que todos aqueles que nós amamos, possam também estar, e lá seremos felizes, e não teremos mais horário, não teremos mais tempo, não teremos mais calendário, poderemos todos, não teremos mais muros também, que nos separam de outras igrejas queridas que nós tanto amamos. Nós seremos um só povo, estaremos diante do nosso maravilhoso Deus, para louvá-lo cada vez mais por toda a eternidade, e então seremos felizes. Resistir para viver e se eternizar esse dia, nada mais daqui importa, o que importa é a nossa salvação. Nada daqui levaremos, exceto as nossas escolhas, as nossas decisões e o nosso caráter. Portanto, trabalhemos o nosso caráter. Leamos a Bíblia, oremos mais, entreguemos-nos ao Senhor, peçamos ao Senhor e ao Espírito Santo que nos enche com seus talentos e dons espirituais, para que nós possamos terminar a nossa obra, para que nós possamos estar prontos para aquele dia que breve virá e não tardará. Deus o abençoe com força, Deus o abençoe com sabedoria, Deus te abençoe com fé, Deus te abençoe com talentos, Deus te abençoe com dons. Vamos cumprir a missão. Amém? Reflita sobre esse vídeo que nós temos agora aqui. Eu peço para o Jean colocar para nós o vídeo. Vamos refletir sobre esse vídeo e na sequência teremos um hino.
compreendeu a missão que Cristo deu, o que Ele espera de você. Canto outra vez e repito a lição: tome para si, não a passe para alguém, antes que ela esteja dentro do seu coração, antes que ela se transforme em ação. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. O reino de Jesus está dentro de você, coisas do amor acontecerão, e você será um canal que passará muitas bênçãos pra tocar a outra. Então a missão é essa, ser a extensão de Deus, sendo um com Cristo e com seus irmãos. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. O fim virá quando o evangelho do amor na prática for pregado. O Espírito do Eterno quer usar você, deixa Ele agir. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Essa é a missão. Caso não compreendeu a missão que Cristo te deu, a nossa missão é ser extensão de Deus aqui na terra, sendo um com Deus e com os irmãos. Essa é a nossa missão, estarmos preparados para ajudar aqueles que clamam, aqueles que necessitam. Precisamos estar preparados e só estaremos preparados se o Espírito Santo nos ajudar. Por isso clamemos a Ele todos os dias para nos dar força, vontade, decisão. Vamos orar, ficar em pé? Santo e maravilhoso Deus, bendito, louvado, honrado e exaltado seja o seu santo nome, aqui na terra por cada um de nós, por todos neste mundo e por todos no céu, hoje e eternamente. Nós não vemos a hora, Senhor, de estar lá no céu contigo. Estamos cansados, Senhor. Estamos cansados porque aqui são muitas lutas que muitas vezes sentimos ser luta em vão. Lá no céu,
há sentido de vida. Lá no céu há real felicidade. Lá o Senhor estará conosco pessoalmente. Estará conosco todos os dias. Lá não saberemos o que é lágrima, não saberemos o que é dor, não saberemos o que é tristeza, não saberemos o que é doença e morte. Lá nós não saberemos o que é saudade. Nós estaremos contigo por toda a eternidade. Lá nós seremos felizes realmente, tendo o Senhor Jesus à nossa frente. Cuida de cada um de nós, Senhor Deus. Nós não vemos a hora de abraçá-lo. Nós não vemos a hora de coroá-lo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Desejamos mais do que nunca estar ali ajoelhados diante do Senhor, porque o Senhor, realmente o Senhor é merecedor de todos estarem de joelhos diante de Ti. Nós aqui, Senhor Deus, tenha piedade de cada um de nós. São muitas as lutas, as dificuldades de cada um. Que o Senhor possa nesta manhã sondar cada coração e possa analisar com sua sensibilidade, que é única, e possa analisar com seu amor, que é profundo, e possa analisar com o seu poder, que é total, e que o Senhor possa analisar com o seu Santo Espírito e com o auxílio dos seus anjos, a vida de cada um de nós. O Senhor sabe por que as lágrimas vêm. O Senhor sabe quando dói e onde dói. O Senhor sabe quais são as preocupações e as inquietações da alma. O Senhor conhece as nossas necessidades mais profundas. O Senhor sabe quem realmente nós somos. E muitas vezes nem nós sabemos quem somos. Que bom que o Senhor nos conhece. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto, desde antes do nosso nascimento. Obrigado, Senhor Deus, porque nós bem sabemos hoje que desde a nossa meninice o Senhor nos tomou pela mão e nos ensinou a caminhar. E que foi o Senhor que nos trouxe aqui, e que foi o Senhor que nos preparou para esse dia. Neste dia, Senhor Deus, muito humildemente, nós clamamos a Ti, nós suplicamos o derramamento do Teu Santo Espírito sobre nós. Nós desejamos ter intrepidez para falar, para orar, para estudar a Tua palavra, para fazer a Tua obra, para cumprir a Tua missão. Não permita que saiamos daqui vazios e nem como chegamos. Permita sim que saiamos daqui cheios do Espírito Santo, para que todos aqueles que estão lá fora e com aqueles que nós estaremos ao decorrer deste dia, no decorrer desta próxima semana, possam saber com quem estamos tendo tido comunhão, com o Senhor Jesus Cristo. Que possam saber que livro estamos lendo e com quem estamos conversando mais do que com todos os outros. Que possam saber que estamos em comunhão contigo e o Senhor conosco. Que possam saber, Senhor Deus, que se precisarem de um ombro amigo e de um apoio, aqui nós estaremos para ajudar. Que nós possamos cumprir a nossa missão. Nós estamos cansados desta terra, mas enquanto estivermos nesta terra, que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos sustente. Se for necessário, como Moisés, que o Senhor levante a nossa mão e segure. Porque nós mesmos, muitas vezes, não temos força. Nós precisamos de forças vinda do alto. Nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Nós precisamos de sabedoria vinda do Senhor, para que nós possamos viver de acordo com a Tua maneira, de acordo com o que o Senhor quer para cada um de nós. Nesta manhã de sábado, entregamos inteiramente nossas vidas em Tuas mãos, sem reserva, Senhor. Se tem algum pecado acobertado, que o Senhor, por favor, nesta manhã nos entregamos inteiramente a Ti. Limpa a nossa alma, purifica a nossa vida, limpa a nossa mente, traz-nos de volta a Ti. Nós queremos estar em Tuas mãos de misericórdia. Nós precisamos e aceitamos o Teu perdão. E que agora nós possamos ter vida nova diante de Ti. Possamos ter uma vida renovada e que possamos todos entender que somos pastores no tempo de hoje, precisando guiar rebanhos para o Senhor. Ajuda-nos a cumprir a nossa missão e obrigado por ser nosso bom pastor. Abençoe os nossos pastores aqui na terra, um por um. Todos aqueles que se dedicam a sua vida ao Evangelho. Abençoa-nos também, leva-nos em segurança para os nossos lares e dá-nos um excelente sábado em Tua presença e uma reunião que o Senhor decidir à tarde, líder por líder, daqueles que estarão conosco no ano que vem. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, Te agradecemos e Te pedimos. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou
achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.